6 de maio, falta exatamente um mês para a nossa viagem para Portugal. E, bom, com o intuito de compartilhar e dar dicas, enfim, esclarecer algumas dúvidas aí de quem também está aí nessa jornada, nesse objetivo, eu vou gravar vídeos, eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, ou pelo menos uma vez no dia, ali, a cada dia, para mostrar como está sendo o meu planejamento e os desafios. Vou gravar e vou estar compartilhando. A minha ideia é que seja em um único vídeo, eu espero que dê certo, senão eu faço aí uma segunda parte ou algo nesse sentido. E só queria deixar um parênteses, assim, como eu falei, esse é o primeiro vídeo que eu gravo. Eu gravei um outro na semana passada sobre, enfim, algo que a gente estava fazendo, eu vou ver se ele se encaixa aqui nesse contexto, mas eu queria fazer um parênteses no seguinte sentido. Quando eu pesquisei, né, eu tive que fazer uma busca muito rápida e muito aprofundada sobre mudar para Portugal, ou enfim, as vias de se fazer isso, eu vi que cada pessoa tem a sua realidade, né? E eu vi também que em alguns momentos algumas informações eram mascaradas, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas assim, eu vou tentar ser o mais transparente possível, mas eu deixo a observação de que você filtre, porque eu tenho uma realidade e você tem outra, né? Eu posso ter me planejado de uma forma hoje, mas uma ação, um planejamento que eu tive há anos atrás, sem ter ciência que eu iria me mudar, possibilitou isso agora, né? Então, cuidado, porque a gente se compara muito com as pessoas e isso pode gerar uma ansiedade. E por fim, falando em ansiedade, sobre como eu estou me sentindo, eu acho que é importante falar isso, porque às vezes a gente acha que a gente está tendo um sentimento que é isolado, né? Mas é bom quando a gente se identifica no outro. Essa madrugada foi uma madrugada difícil para mim, no sentido de que eu acredito que eu sou uma boa pessoa, eu consigo me sair bem controlando a minha ansiedade, mas eu me senti um pouco mais ansiosa que o normal nessa madrugada, tanto é que eu não consegui dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir. Eu não sei porquê, eu fiquei pensando se tinha alguma coisa para resolver, mas não tinha. Mas eu liguei ventilador, coloquei a Alexa para cantar, músicas calmas, mudei o travesseiro, e mudei a coberta, mas nada resolvia. Meu Deus, é ansiedade. Então eu orei, falei, Senhor, por favor, tira isso de mim. Eu não preciso estar ansiosa, tá tudo certo. Então fui pensando nisso, foi difícil, mas eu dormi, né? Aí, então, eu acho que eu preciso controlar isso, tá tudo indo muito bem, o que tiver de ser, será, né? Então é isso, para você também que tá aí aguardando, talvez você esteja no processo de obtenção de visto, não sei, né? Cada um com a sua realidade, mas tenha paciência, né? Acho que um grande desafio nessa mudança é o nosso psicológico. No meu caso, como eu vou compartilhar em outros vídeos, tudo aconteceu muito rápido, mais rápido do que eu imaginava, e até mais rápido por me comparar com outras pessoas, né? Pessoas que estavam ali 200 dias, 150 dias esperando um visto, e eu consegui resolver a minha situação em 30 dias, mais ou menos, 30 dias úteis, mais ou menos. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, só que, por exemplo, se eu tivesse ficado me comparando com as outras pessoas, de ter que esperar muito tempo, talvez eu teria entrado numa paranoia ali, num negócio que eu não ia conseguir sair. Mas eu fiz, dei o meu melhor ali no procedimento, entreguei nas mãos de Deus. Eu tinha urgência, porque eu já sabia a data que eu teria que me mudar, mas eu falei, não, o que tiver de ser, será. Aí foi, e deu certo. Então é isso, vou trazer mais essas informações para vocês em outro vídeo. E fechou. Então vou finalizar aqui para não ficar muito longo e vou compartilhando aí o restante dos dias com vocês. E não se esquece de comentar, de curtir e de se inscrever no canal e dar suas sugestões aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até breve. Bom, vamos lá de atualização. Deixa eu achar uma luz melhor aqui. Bom, hoje eu consegui gravar alguns momentos do dia ali e tem que olhar para a câmera. Consegui gravar alguns momentos do dia e só que eu não consegui mais detalhes, enfim, até por conta de ficar a maior parte do dia no trabalho, não dá para gravar muita coisa. Mas enfim, registrando aqui como que tá sendo o dia de hoje. Eu não sei se é 30, se agora é 29 ou se são 30 dias, mas hoje é sete, dia 7 de maio, e nós vamos no dia 6. O que eu fiz hoje? Ontem eu comentei que eu iria tentar resolver a questão do comprovante de residência. Eu consegui falar com a imobiliária e a imobiliária vai tentar resolver isso para mim. Uma pessoa vai tentar resolver isso para mim. E agora eu tenho que aguardar o retorno. Mas espero que dê tudo certo. Então, estou em contato com essa pessoa, já falei com ela hoje e ela me falou que até amanhã de manhã consegue me dar uma resposta. E é isso. De hoje eu não tinha nada, não tinha nenhuma tarefa. O que me tomou bastante tempo foi porque eu tinha bastante coisa para fazer.
nada além do normal, tudo dentro do prazo, mas eu tinha bastante coisa para fazer, coisas que demandavam uma análise ali de documentação, e isso acaba cansando um pouquinho a vista, a cabeça, enfim, faz parte. Eu saí do trabalho ali pro finalzinho da tarde e vim para casa. Eu tenho agora às 7 horas inglês. Já faz um tempo que eu tô fazendo, e agora a gente, por conta da mudança, a gente deu uma intensificada. E antes disso, eu aproveitei para estender a roupa que eu tinha colocado para bater ontem de noite, e esqueci de fazer isso hoje de manhã. Graças a Deus não ficou fedendo a roupa. Deu tudo certo, então consegui estender e coloquei mais para bater também, para que final de semana fique mais tranquilo, não tenha tanta roupa para bater. E é isso, eu organizei ali algumas coisas por cima, não arrumo tudo todo dia, mas eu tô tentando, por conta da mudança, tá sempre mexendo nas coisas, por mais que eu não organize 100%, eu tô sempre fuçando, trocando coisa de lugar pra ver, nossa, será que eu realmente preciso disso? Será que isso vai ser útil lá? Tô usando isso todo dia? Não tô? Então, eu tô fazendo essa análise, sempre olhando as coisas e trocando de lugar. E é isso, agora eu já comi um lanche, comi um presunto, um sanduíche, e agora eu vou me trocar pra aguardar a aula. E é isso, eu acredito que provavelmente eu vou trabalhar mais um pouco ainda hoje, porque eu tenho bastante coisa para amanhã e eu quero deixar adiantado. E é isso. Beijo. Oi, gente, bora lá para mais atualizações. Hoje é dia 10 de maio. Já não sei mais, não tô conseguindo mais contar quantos dias faltam. Deixa eu desligar o rádio aqui. Quantos dias faltam para a viagem. E acho que tá sendo um pouquinho mais difícil do que eu imaginei. Não, assim, em questão de organização. Eu acho de controlar o psicológico, assim. Essa semana eu fui no dentista, eu acho que eu comentei isso num vídeo anterior. Na quinta-feira eu fui no dentista. Eu até comentei que eu tava em tratamento e deu tudo certo. Foi bem corrido, eu saí do trabalho para ir para lá. Só que a princípio eu iria com o meu carro, mas aí ficou com o meu marido e eu fui de Uber, deu tudo certo. Era um horário bom, só que daí para voltar era horário de pico, então tinha muita gente na rua, eu não consegui corrida, tava muito caro. E aí peguei um ônibus, tive que andar um pouquinho, foi bem engraçado porque são situações que acontecem, mas parece que quando você tem o sentimento, você sabe que você vai embora, né? No meu caso, eu vivendo aquilo ali, coisas que eu já passei em outros momentos, de ter que pegar um ônibus e não ter sido planejado. Então, foi muito bom estar ali naquela região do consultório, porque eu passei por ruas, assim, eu fui andando e tava um calor absurdo, mas eu pensei assim, talvez essa seja a última vez que eu passe aqui. E eu olhei assim, e eu pude me ver. Nossa, aquele dia eu tava passando por aqui, eu tava preocupada com tal e tal coisa, e olha como eu estou hoje, né? O rumo que a minha vida tomou. Então foi muito bom, foi como se fosse uma autossessão de terapia ali. Então eu saí até mais animada. Enfim, não sei se vai fazer muito sentido com o contexto do vídeo, mas eu acho que outras pessoas possam estar passando por isso ou irão passar por isso. Quando você tiver certeza que você vai sair do Brasil, eu acredito que você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, ou processar nesses últimos dias. E, nossa, talvez esse momento que eu tô vivendo agora, ou estou passando aqui e vou sentir falta disso aqui, então deixa eu aproveitar esse momento, por mais chato que ele pareça ser. Então foi isso, de coisas que eu resolvi foi isso. Eu tô falando dessa questão do dentista porque é uma coisa que, se você tá se planejando para sair do Brasil, você tem que observar. O que eu ouço dizer é que lá fora é mais caro. Talvez não seja. Enfim, é isso que eu escuto. Pode ser que não seja tão caro para quem já está estabelecido e já está ganhando em euro, enfim. Mas o que eu escutei relatos de pessoas próximas é de que, mesmo a pessoa estabelecida lá, às vezes, dependendo do que ela vai fazer, ela prefere se organizar para voltar para o Brasil para uma viagem e fazer o procedimento aqui. Então eu fiz isso. Essa foi a penúltima sessão, a próxima é semana que vem. Eu já tô bem contente com os resultados e fechou. No decorrer da semana eu tive aula de inglês, eu tenho 2 vezes na semana e eu tava muito aérea. A professora até perguntou, tá tudo bem com você? Eu falei que sim, ela sabe, né, tudo que tá acontecendo. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, eu não sei, Ela falou, você tá muito longe. Eu falei assim, eu sei, eu tô longe, eu tô cansada, né? Eu tô me sentindo cansada psicologicamente. Não estou reclamando, mas é tudo muito novo, né? Então eu tô tentando
não esquecer de nada, de nenhum detalhe importante, tendo a ciência de que eu tô indo para outro lugar, que eu vou ter grandes desafios e que faz parte, eu vou errar muito, tem coisas que eu acho que vão funcionar de uma forma e não vão, e beleza, mas o que tiver ao meu alcance eu preciso deixar alinhado. Então eu acho que isso tá me consumindo um pouquinho, eu sou um pouquinho, essa é a minha personalidade, esse é o meu perfil e eu tenho que trabalhar com isso. É uma coisa que tem me ajudado, eu tenho passado mais coisas pro meu marido, porque naturalmente eu acabo puxando muitas demandas para mim, ele nem sabe, às vezes, o tanto de coisa que eu tô fazendo. Então quando ele vê que eu tô assim, ele fala comigo se teria alguma outra coisa que ele possa fazer além do que ele já tá fazendo. E aí eu, nossa, é verdade, eu posso passar isso pra ele e tal. Então tá sendo bacana também. E uma coisa também, eu tô gravando esse vídeo porque eu ainda não sei se eu vou postar todos esses vídeos. Até tô conversando com a minha professora, ela trabalha com Instagram e YouTube, e ela falou, olha, vai gravando, vai relatando o que tá acontecendo e depois você analisa. Então, se você tá vendo esse vídeo foi porque eu julguei seria interessante compartilhar. E eu não tô ainda. Eu tenho algumas coisas na cabeça, mas eu tô tentando ser realista, né? Passar pra vocês como que tá sendo mesmo, sem mascarar nada. Então é isso. É, Fechou. Como eu falei, para maio eu não tenho tantas coisas para resolver. Então, basicamente, essa semana o que foi assim prioritário foi a questão do comprovante de residência e o meu dentista. Nós também fizemos uma coisa interessante, que foi a gente fez uma conta na. Eu não sei se eu posso falar aqui, não sei qual que é a política, mas é uma conta num banco que te possibilita você ter várias moedas, você tem R$ 1 e você precisa converter para o euro, ele te possibilita isso. Se você precisa receber dinheiro lá de Portugal, por exemplo, você consegue, sem muitos entraves por você estar aqui no Brasil. E também eu consegui um cartão virtual, um cartão físico, então isso vai facilitar bastante quando a gente chegar. Eu não sei se eu posso chamar de banco digital, acho que seria mais ou menos isso. Então, isso foi bem bacana, né? Porque para evitar perrengue lá. Eu acho que isso é importante, até a gente fazer uma conta em um banco português. Bom, para hoje é sábado. Para quem não sabe, Curitiba tem um tempo assim bem atípico comparado a maioria das cidades do Brasil. Geralmente as pessoas de fora acham que, até mesmo acho que dentro do Brasil, não sei se todo mundo tem ciência disso, mas é muito frio aqui, faz frio aqui, é um clima diferente do restante do Brasil. Então aqui você acorda de manhã, às vezes tá 9 graus, você tá morrendo de frio, aí meio-dia dá 27 graus, final do dia começa a chover. Então mas na maior parte do tempo é um tempo ameno, assim, é friozinho. E hoje tá um dia bem chuvoso. E a gente gosta disso, Curitiba, a maior parte dos curitibanos gostam disso, a gente consegue resolver muita coisa quando tá frio, assim. Eu particularmente sinto isso. Hoje eu acordei, o meu marido, eu não sei se eu comentei aqui já, mas o meu marido, ele é TI, e algumas coisas para nossa família, né, por conta desse conhecimento dele, ele acaba atendendo, que facilita que não precisa contratar outros profissionais. Hoje o que a gente tem de demanda ele foi até o restaurante da minha sogra para instalar as câmeras numa determinada unidade que precisa ali de uma atenção nesse sentido, até porque ele vai embora, então ele não vai conseguir fazer isso em outro momento, então ela agilizou tudo que tinha de demanda relacionada até para ele fazer antes de ir embora. Então eu cheguei aqui até o restaurante com ele. Ele foi para outra unidade para fazer isso. Eu dei uma ajuda ali em algumas coisas que eu poderia ajudar por conta do movimento. E ele foi e eu fiquei por quê? Eu tenho que ir para casa, voltar para minha casa. Eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho bastante coisa pra fazer, como eu falei, eu tô trabalhando antecipadamente, porque eu quero tirar alguns dias ali entre a viagem, pra, enfim, me concentrar na mudança. Eu preciso fazer novamente uma vistoria ali nas minhas roupas, nas roupas do meu marido, nos nossos itens que, a princípio, irão pra viagem, pra mudança. Preciso tirar, preciso me desapegar. Isso, eu gostaria muito de ir no parque hoje. Eu tenho um patins, eu não sei se comentei, acho que ainda não. E eu gosto muito de andar de patins no parque, e isso alivia muito a minha cabeça. Eu gosto muito desse contato com a natureza e tira a minha ansiedade de uma forma, ou me ajuda a preveni-la. Então, eu gostaria de ir, mas tá chovendo. Então, não tem como. Acho que não vai ser muito. É isso, agora eu vou pra casa. Eu vou resolver algumas coisas lá, como trabalhar e fazer uma limpa na bagunça lá. Gente, eu fiz inúmeras gravações da organização das malas, da organização do meu guarda-roupa, mas os vídeos ficaram muito extensos. Eu vou resumir aqui, mas todos os dias eu olhava tudo. Eu utilizei esse nicho para colocar as coisas e eu ia organizando e tirando o que eu ia levar para mala, o que eu ia fazer doação ou eventualmente alguma coisa que eu achava interessante vender. Então, não consegui incluir tudo aqui, senão o vídeo ficaria muito longo, mas essa é uma dica muito importante. Faça isso, revise, vise todos os dias e sempre tenha a atividade de tirar algo. Nunca passe a revisão da bagagem sem tirar alguma coisa que você acha que não vai usar em Portugal.
Voltando, também comprei uma. Eu não, né, gente? Meu marido que compra. Ele é o rei da Shopee. Meu marido manja demais de pesquisar as coisas, comparar preços. Então, tudo que eu falar, foi comprado, algo assim, não foi eu. Foi ele que escolheu, que achou, enfim. Eu só falei que o que era necessário. Essa aqui é uma balancinha. Deixa eu ver se vai funcionar aqui se eu puxar. É uma balança pra gente pesar as malas. Deixa eu achar aqui. Ai, ai, vamos ver se dá certo. Aqui, ó. Você puxa ali. Eita, peraí. Aí, funciona. Aqui, daí, pra pesar também não dá problema lá no aeroporto na hora de despachar, né? Aí aqui tem umas roupas que eu separei também pra doar. E é isso. E aqui estão as 2 malas que nós vamos despachar. Nós vamos despachar somente uma mala cada um, de 23 quilos. 23, 23. A gente comprou usada. Não pagamos caro, pagamos R$ 80, 80 e 90, algo assim. E essas daqui nós compramos também. Essas daqui a gente comprou na Shopee. Paguei 150. Eu não, né? Meu marido comprou e pagou. 150. Agora eu não lembro se era cada uma ou as duas. Eu acho que era cada uma. Eu acho que era cada uma. Aqui. E é isso, pessoal. Que foi. Eu vou agora. Eu vou fazer agora, eu vou lavar a roupa e passar a minha roupa da semana, porque não dá tempo de passar roupa durante a semana e eu gosto de passar roupa, mas eu tenho preguiça. Então eu lavo tudo que eu tenho pra lavar e depois eu passo tudo. E é isso aí. Esse aqui é o quarto da é, ele tá vazio, ninguém dorme aqui, e aí eu uso. Aqui tem um colchãozinho porque minha irmã posou essa semana aqui e provavelmente ela volte, então eu só deixei assim. E essa coberta eu vou me desfazer, então já deixei aqui. Então já esteve mais bagunçado, sabe? Já esteve mais bagunçado. Aqui no chão tava cheio de coisa. É, eu vendi muita coisa, tem poucas coisas pra vender agora. Esses 2 armarinhos pretos aqui, ó, é um organizador, ele tá deitado. Ele é assim. E essas coisinhas aqui de escritório, de colocar a panela em cima, e aqui algumas coisas de tecnologia do meu marido que ele tá vendendo. Bom dia. Hoje tá bem frio aqui. Não sei exatamente a temperatura, mas tá bem frio, Curitiba. Mas não tá chovendo, então vai dar pra gente ir no parque e brincar um pouco. Brincar, que é caminhar, conversar um pouco, espairecer a mente, pra ficar mais tranquilo aí. Não deixar a ansiedade da aproximação da viagem tirar o foco, ou enfim, né? Bem importante essa parte. Então é isso. Beijo! Eu já terminei essas 2 malas aqui. Eu até gravei um vídeo antes fazendo, montando as malas, só que eu tive que mexer. Por quê? Porque essa aqui ficou com 17 e pouco. E essa aqui, que seria do meu marido, ficou. Isso aqui a gente achou na rua pra fazer um jogo de dama pra minha sobrinha. Ignora isso aqui. Isso aqui tá aqui só pra fazer um teste. É, Coisa do meu marido. E então, essa aqui ficou só com 11, que seriam as coisas do meu marido. Só que daí a gente pensou o seguinte: como a gente separou tudo já o que era pra doar, o que a gente vai ficar usando até o final, do último dia da viagem, eu achei que não seria interessante deixar 2 malas incompletas, pra gente ter uma real noção do espaço que a gente tem. Então, eu e meu marido, a gente pegou. Tudo que tava aqui meu, tudo que tinha aqui era meu. Então, roupa de frio, roupa de calor, pijama, tudo. Aí a gente fez o seguinte: eu transferi pra essa aqui tudo que era leve desta, maior. Então, shorts, que eu tô levando um só, e é shorts que era uma leg e eu cortei e uso pra ficar em casa, eu tô levando só ele, porque é o que eu uso. Não tenho hábito de usar shorts no verão, é mais vestido. Mas, então eu trouxe tudo pra cá. Opa, então, ó, tá tudo aqui. Eu vi no Facebook, não, no YouTube, algumas dicas de fazer com a mala em pé. A organização, deixar ela em pezinha e colocando nesse sentido, assim, as roupas. Ajudou bastante. Eu senti que daí ocupou menos espaço e com a gravidade, né, quando você levanta, acaba diminuindo, eu acho que o ar entre elas e dá pra colocar bastante coisa. Então aqui eu coloquei tudo que era meu, que era coisas finas, tecidos finos. Finos de espessura, não, não de qualidade. Então eu coloquei tudo aqui, ó. Fui colocando assim. Eu dava pra pôr mais coisa, eu só não coloquei por conta do peso. Então ficou desse jeito. E aqui o restante. Coisas bem fininhas, ó. Aí, beleza. Aí, deixa eu fechar aqui. Aí, consequentemente, essa aqui que é a maiorzinha, ficou com mais espaço. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei. Ui, tem que respirar fundo. Mais coisas do que tinha nessa, que tava incompleta. Então, eu coloquei aqui até fechar o quilo. Essa aqui, a capacidade dela é 10. A gente fechou em 9. Deixou uma sobra ali pra trabalhar com qualquer imprevisto. Aqui, essa aí. E essa aqui, 23, ela fechou em 20 e alguma coisa. Também pra trabalhar com algum imprevisto. Coube muita coisa. Aqui daí a gente colocou calça jeans e tal. Quando eu comecei a montar ela, não sei se vai dar, mas eu montei ela em pé. Não sei se vou conseguir mostrar. Não vou. Eu deixei ela em pezinho aqui.
aqui, tipo assim, de pezinho, e fui fazendo camadas. Eu colocava uma peça de roupa, depois que eu coloquei tudo, que faltava só um pouquinho de quilos, né, pra preencher, eu coloquei as roupas assim, que tava cansada, né? Coloquei assim aberto, que era só pra fechar mesmo o quilo, e não deixou ela volumosa. Fechou de boa, não deu nenhum problema. Aí aqui, nós ainda temos a minha bagagem de mão. Essa é uma bolsa muito boa que eu comprei no meu aniversário, e ela bate certinho com as medidas da bagagem de mão. Até o momento, eu só tenho essa necessaire aqui, com algumas coisas que eu tô levando, coisinhas básicas. Nem sei se eu vou levar tudo. Tem um óculos aqui que é armação, ele é pra trabalho, pra descanso, mas eu nem uso tanto. Mas enfim, é só um básico que ainda não fechei ela. E aí tem a bagagem de mão do meu marido, que também, por enquanto, a gente só colocou essa pasta de documentos, a gente tá levando. Essa aqui é a do meu marido. Com o remanejamento que a gente fez, essa aqui tá totalmente vazia ainda. Só coloquei uns negócios ali que eu ainda não mexi nela. Vou deixar pra mexer um dia antes. Mas pra colocar o que... Enfim, tô tentando deixar... como eu vou dizer... Não contar com todas as malas. Pra gente tentar ter o máximo de espaço possível, né? Não ficar assim, tem tantas, então vai dar pra colocar tudo. Não. A gente vai pensar em encher elas o máximo que der e ter o máximo de espaço possível. Então essa aqui ainda é uma página em branco, a gente vai deixar mais próximo do dia pra mexer nela. E essa aqui, que como eu falei, eu tinha colocado essas coisas do meu marido e eu achei melhor a gente não separar dessa forma e sim na capacidade da mala. Ela, eu tô gravando o vídeo em pé. Agora que eu vi, tem que ser assim, mas eu virei, ó. Vocês me desculpem. Mas essa aqui ainda tá bem vazia, eu acho que deu o quê? 5 quilos. Tem muita coisa pra pôr aqui ainda. E eu tô feliz, porque eu tava com muito medo de não ter espaço pra colocar todas as coisas. Mas uma estratégia que eu tive, que eu vejo que funcionou, foi a seguinte, eu acredito que eu tenha gravado isso em algum vídeo. Eu comecei a mexer com as roupas com uma antecedência considerável, eu acho que um mês e meio. Eu já fui mexendo no meu guarda-roupa, não fazendo as malas, mas sempre tirando coisa que eu não uso, que eu vejo que não faz sentido, e fui tirando. Então, na hora de montar, tá sendo mais tranquilo, eu não precisei me desfazer na hora de montar. Então, eu já tive essa terapia com antecedência e me desfazendo das coisas. Aí, vamos voltar aqui. Aqui, eu acho que já deu uma limpada. Não sei como que tava dos outros dias, mas já deu uma limpada. Isso aqui são coisas que eu não queria me desfazer. Esse livro eu vou tentar levar, acho que eu já falei em outro vídeo. Mas se não der, eu vou deixar na casa da minha mãe. Quando alguém for pra lá, eu vou pedir pra levar. E aqui, essa documentação aqui, eu deixei separado, nós vamos levar. Só que é tudo que nós precisamos fazer apostilamento de IAIA. Pra histórico escolar, histórico de faculdade, diploma, essas coisas assim. Então, esse aqui eu vou apostilar. Esse aqui tá porque a gente tá toda hora pesando as malas. E de diferente em relação aos outros vídeos, isso aqui, que eu vou ter que deixar com a minha avó, também, vou deixar com ela porque é ela que me deu, então, quando eu precisar que alguém leve, vai ser mais fácil pegar com ela. E esse aqui também, eu gosto muito desse cobertor, foi meu avô que me deu, vou deixar com ele com a minha avó, se Deus quiser, o dia que eles puderem ir lá, ou alguém for na frente, me visitar, eu vou pedir pra eles levarem. E aí aqui, eu deixei bem pouca coisa, porque é o que eu tô usando, principalmente pra trabalhar. Ai, gente, isso aqui é coisa da máquina, quando a gente lava, sabe? Eu não passei ela, eu não tirei. Aí então as minhas calças que eu uso pra trabalhar, algumas blusinhas também pra trabalhar, o que eu mais uso. E aí essa blusinha aqui que eu uso. E aí tem umas blusinhas aqui pra passear, assim, com alguma coisa na rua ou algo assim. Nada de muito extraordinário. E essa mantinha ali que eu vou ter que pensar pra quem que eu vou dar ela. Acho que eu vou dar pra minha avó. Mas é isso. E as minhas roupas ali, meio essas coisas que também estão na sacola, porque também tinham umas gavetinhas aqui que eu me desfiz. Aí eu deixei essas blusas e esses 2 casaquinhos aqui, que o resto eu guardei. Eu deixei essas cores que são mais chave, né? Cor neutra, branco e marronzinho. Ixi, não vou conseguir tirar. Mas é o que eu tô usando no momento. Esses casacos mais de frio, esse meio termo pra andar na rua, vocês vão me ver bastante com isso aqui. E esses casaquinhos pra trabalhar e é só isso aqui de calça. Uma leg e essas calças aqui que eu uso pra trabalhar, pra ter pouca coisa. E por fim aqui, eu separei bastante maquiagem, coisas que eu não tava usando. Tá sendo isso aqui que eu tô usando no dia a dia. Até pra ver o que que eu vou levar na bagagem de mão. E vai ser isso aqui, não tem como fugir. E esses itens aqui de higiene, enfim, de essas coisas, né, gente? Oi, gente. Boa noite. Já é noite aqui. Vamos lá, tentar atualizar. Tô me sentindo assim. Não gosto de usar a palavra ansiosa, de dizer que eu sou ansiosa, mas enfim, eu sou um ser humano e tô sujeita aos meus sentimentos. Tô me sentindo um pouco mais agitada, um pouco mais ansiosa. Eu tô com bastante prazo. Bastante prazo, não, eu tô com uns prazos mais pesadinhos, assim, pra se analisar. Eu gosto disso, né? Mas muito se dá. Porque são algumas coisas que eu tô tendo o primeiro contato agora, então, inicialmente, né, a gente tem quando é o primeiro contato, você demora um pouquinho mais pra entender, enfim, faz parte do processo. Mas tô tentando, na verdade, trabalhar com antecedência, então,
Não é só pelo fato de ter prazo, mas é porque eu estou tentando adiantar vários e deixar tudo alinhado essa semana, porque na semana que vem é a semana da viagem. Semana que vem. Bom, para hoje eu tenho que terminar alguns prazos e adiantar algumas coisas da agenda de amanhã, que eu quero. Meu marido também. Enfim, a gente pensou em não comprar o saco a vácuo, porque a ideia é fechar a mala nos quilos que ela comporta, né? Também não adianta você economizar muito espaço e tem o limite do quilo ali. Mas tá dando tudo certo, assim. Eu pensei assim, por que não, né? Eu fui no shopping no domingo, foi domingo ou foi sábado, e tava, eu acho que R$ 10 uma embalagem só, assim, de uns 50 centímetros por 60. E aí meu marido achou na Shopee, acho que foi a Shopee ou foi Mercado Livre, por R$ 40, 10 embalagens daquela. Então, deu uma boa economia. Aí nós pedimos ontem e chegou hoje, foi muito rápido. Aí eu vou testar. Na mala que já tá finalizada, porque eu fechei ela em andarezinhos com as roupas e os sapatos. E aí, como faltava ainda um tanto pra fechar o quilo, eu coloquei algumas roupas em cima. Deu pra ver ali nos vídeos que eu fiz. Então eu vou usar o saco a vácuo nela. Então eu vou usar o saco a vácuo nessa, porque eu quero ver se dá diferença. E eu acho que é isso. Eu tenho que pôr uma roupa pra bater, uma roupa branca que eu deixei de molho ontem, esqueci de ativar a máquina. E eu preciso ir no cartório pra fazer o apostilamento de AIA de documentos que eu também já comentei aqui. E eu acho que é isso. Oi, pessoal, vamos lá, mais atualizações. Hoje é dia 29/5, quinta-feira, agora são 8h55 da noite. Será que é tudo isso? Acho que sim. Aqui em Curitiba tá muito frio, hoje amanheceu 5 graus, mas assim, tá muito frio pra quem tava saindo ali do outono, curtindo o verão, então as coisas vão piorar. Foi só um baque mesmo. Foi muito frio, eu gravei algumas imagens, alguns takezinhos aí do trajeto até o trabalho. Eu queria muito poder gravar na rua, enfim, conversar com vocês e tudo mais, mas eu tenho muito medo de ser assaltada e alguém passar muito rápido lá no celular, então eu não tô fazendo isso. Gostaria, mas não posso. E trabalhei presencial hoje é quinta-feira, eu fui presencial. E essa semana eu comuniquei para os demais colegas sobre a minha saída, poucas pessoas sabiam. E aí eu comuniquei para todo mundo, foi bem bacana porque a gente combinou de fazer uma despedida hoje, também era um aniversário da gestora, e ela vai viajar, é aniversário, a gente comemorou aniversário, mas ela também iria sair de férias a partir de amanhã, então não daria pra gente casar as duas coisas no mesmo dia, sem que não fosse hoje. E foi hoje. Foi bem legal, teve 2 bolinhos, eu vou gravar ali o vídeo do meu bolinho, porque ele esqueceu ali de comer na hora, a gente brincando, acabou esquecendo, daí eu trouxe ele pra casa. Fiquei tão triste com isso. Ontem, a gente foi no cartório, eu e meu marido, a gente foi no cartório pra fazer o apostilamento de AIA de alguns documentos. O BP4, deu tudo certo, e alguns documentos relacionados ao nosso histórico escolar. O que eu pensei, e pode ser que eu esteja totalmente errada, mas na minha cabeça faz sentido hoje, pode ser que no futuro eu mude de ideia. Tanto eu quanto meu marido temos formação de ensino superior. E inicialmente a gente tem que apostilar tanto o nosso histórico da faculdade quanto o certificado de conclusão de curso. Tanto
tem um termo técnico para isso, mas assim, uma coisa é você dizer que você tem graduação e mostrar lá o seu certificado de graduação. Outra coisa é você pedir que alguma instituição reconheça isso ou homologue isso. Tem uma diferença, eu acho que eu não estou sabendo usar as palavras certas, mas você levar apostilado já adianta muita coisa. E já te possibilita continuar os estudos de determinada modalidade lá. Eu acho que para o futuro eu vou saber mais sobre isso para poder compartilhar melhor. Mas pelo que eu pude estudar até o momento é isso. Então, a ideia é apostilar os nossos documentos da faculdade, histórico e certificado, mas eu pensei o seguinte: vamos supor que numa remota hipótese, por algum motivo, o nosso certificado de graduação não seja reconhecido, enfim. Vamos levar também o do ensino médio, porque eu acompanhei que até pelos acordos que o Brasil e Portugal têm, essa questão do nosso ensino médio com o de Portugal é um pouco mais fácil de ser reconhecida. Eu vou usar esses termos, mas tecnicamente pode ser diferente, tá bom? Então eu pensei assim, bom, em último caso, pelo menos o ensino médio eu vou ter reconhecido lá, não me impede de fazer algo do ensino superior. E assim foi. Só que tem um detalhe bem importante. Quando a gente iniciou o procedimento do visto, foi necessário apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. E essa certidão é apostilada. Eu só levei no cartório, é um nome bonito, né? É todo sofisticado, mas é algo muito simples. É como se fosse um selo que o cartório registra ali no documento. Foi muito rápido e beleza. E eu pensei, beleza, foi rápido com a certidão negativa de antecedentes, vai ser rápido com os outros documentos. Mas tem um detalhe. A certidão negativa, ela é emitida pelo site do governo e ela vem com uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital. Quando o documento vem com isso, o próprio cartório verifica essa assinatura, ele digita lá o linkzinho que tem, o endereço eletrônico, valida e aí ele faz algum tipo de identificação ali, algo notarial, e faz o apostilamento. Porém, quando você leva um documento com o seu relógio na mão, que ele tem uma assinatura física, que alguém assinou com uma caneta, ele primeiro vai reconhecer firma daquilo ali. Por quê? Porque esse documento, esse instrumento particular, não tem fé pública, então ele precisa primeiro reconhecer essa assinatura. E esse é o detalhe. Inicialmente, eles não identificaram pelo sistema deles aonde estava a assinatura, por exemplo, da pessoa que assinou o meu histórico escolar. E eu pensei, o meu histórico escolar do ensino médio. A da faculdade não teve problema, porque é super recente. E eles já fizeram o meu histórico e o meu certificado com assinatura eletrônica. Então foi simplesinho ali, eles já verificaram e fizeram um apostilamento diário. Então, o que acontece? O meu histórico escolar, ensino médio, estava com assinatura física. E não só isso, eu comecei o primeiro ano em um colégio e terminei o terceiro ano em outro do ensino médio. Então, eu tenho 2 históricos escolar. E cada documento tem 2 assinaturas. Não sei qual é o nome, não é servente que fala. A oficial do cartório me disse que não precisaria reconhecer a assinatura das 2 pessoas. Uma só bastaria. Mas, como cada documento tem 2 e eu teria 2 documentos, são 4 assinaturas. Eu precisaria pelo menos uma em cada documento. Porém, as 4 não estavam no sistema do cartório. Minto. Tinha 2 que tinham a informação de que foi reconhecido firma num cartório aqui de Curitiba. Porém, não batia a assinatura do sistema com o documento. Aí eles orientaram eu falar com a escola. Mas eu achei bom comentar isso no vídeo porque esse detalhe é bem importante. Então, se você tá pensando, não tô dizendo Portugal porque é o que eu tô sabendo, né? Ir para outro país e sabe que tem que lidar com essa questão do apostilamento, talvez você não tenha o dinheiro para já apostilar, pelo menos vá atrás dessa questão das assinaturas. As escolas não me cobraram nada para fazer o trâmite, né, que será necessário. Então, acho que isso você consegue resolver sem ter nenhum custo inicialmente. Então, verifica seu histórico, se ele tá físico, pergunta se eles podem fazer uma atualizada com assinatura eletrônica. Se não, já pergunta onde foi feito o reconhecimento. Eles sabem essa informação, porque o secretário e o diretor assinam e eles têm firma reconhecida justamente por situações como essa. E secretária ou diretora. Então, é uma coisa importante para você verificar. Algo mais administrativo, você vai ter que correr um pouquinho atrás. E o apostilamento em si não é algo burocrático. É só você levar o documento preencher os requisitos. E eles fazem ali na hora, é bem rapidinho. Então, é isso. Vou acompanhando, vou atualizando vocês aqui o máximo que eu conseguir. Parênteses, eu não sei se esse vídeo vai ser publicado, porque eu não tenho certeza ainda se eu vou publicá-los. Mas eu tô gravando. Quem sabe a Sabrina do futuro, né? Pensa, não, faz sentido, eu vou publicar, vou aguentar os haters, o pessoal falando mal de alguma coisa, falando mal do meu cabelo, ou da forma que eu falo, do R. Enfim, faz parte, né? Mas a ideia é ajudar. Eu fui muito ajudada, principalmente por pessoas que fizeram o que eu tô fazendo agora, gravar vídeos. Então eu espero de alguma forma ajudar alguém. Eu acho que a informação é preciosa e é uma coisa muito importante pra você guardar, pra gente guardar só pra gente, né? Às vezes o outro, isso pode ajudar de alguma forma ou outra. E é isso, até o próximo vídeo. Vou mostrar aqui, gente. Olha que fofura. Eu tentei deixar do jeito que veio. Vem com esse lacinho aqui. Aí eu liguei o flash. Olha só que coisa mais fofa. Ai, se eu pudesse guardar. Seria bom se fosse um bolo fake, né? Olha só que graça. Ai, eu amei, 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 amei. Uma coisa importante. O máximo que você conseguir, tente fazer as coisas por você mesmo.
Claro, tem coisas que a gente precisa da ajuda de um profissional. Porém, tem coisas que você consegue resolver sozinho. Por exemplo, essa questão dos apostilamentos, claro, teve esse imprevisto, mas como eu falei, se eu conseguir levar tudo, beleza, senão eu faço de lá. Eh, eu cheguei a fazer um orçamento antes, quando eu não sabia o que que era o apostilamento em si, o procedimento. Pelo nome, apostilamento de AIA, eu achei que era algo muito complexo. E aí eu cheguei a fazer um orçamento com assessoria lá em Portugal, perguntando quanto que ficaria. E claro, eles estão no direito deles, eles são pessoas especializadas, estudam para isso, tem todo um trabalho, não tô desmerecendo. Mas esse trabalho, o custo para essa empresa fazer o que eu estou fazendo era de 300 euros. Hoje o euro tá 6 e pouquinho. Coloca aí R$ 7, vamos jogar pra cima. Daria ali algo em torno de R$ 2.000, né? Jogando R$ 7 daria 2.100. Mas eu coloco ali 1.900, R$ 2.000 mais ou menos. É muito dinheiro. Claro, as taxas do apostilamento não são baratas, R$ 80, R$ 90, ali depender do documento. Mas é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Se você tiver tempo e disposição para isso, eu acho que é algo que vale a pena. Inclusive, você ir até o cartório ajuda muito porque eles dão muita informação. Claro, existem pessoas e pessoas, mas com jeitinho, com conversa, com educação, a gente sempre consegue chegar num consenso. E é isso, então eu achei bem importante falar isso, porque inicialmente a minha ideia era pagar para alguém fazer esse serviço. Desafios, talvez não consiga superá-los, precisa de ajuda, mas esse eu consigo fazer por mim mesmo. Então foi e deu certo. Conto pra vocês aí no final da experiência, não desmerecendo os profissionais que trabalham com isso, gente. Por favor, por favor. Tô contando a minha experiência, o meu raciocínio, como eu lidei com a situação. Cada um tem a sua vivência, tem a sua dificuldade, tem a sua vida, e eu não posso generalizar. Tô dizendo o que aconteceu comigo, tá bom? Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado, faltam 6 dias, né, mais ou menos, pra nossa viagem. Eu tô voltando pro cartório. Eu contei no último vídeo a saga que foi os nossos certificados. O do meu marido a gente já entendeu que não vai conseguir levar, mas não é um problema, como eu mencionei, para a necessidade dele, o que a gente tem de plano para ele, não é necessário, até por conta da área de formação dele. Enfim, não é algo que vai impactar, porém, para mim, impacta bastante por conta da minha área de formação e a minha intenção em breve é fazer mestrado lá em Portugal. Então, o direito, por ter bem essa característica do país em que ele é, acho que a palavra é ministrado, enfim, deve ter outro termo melhor, tô acordando agora, então é tonta. Ele é muito específico, né, em algumas situações, então tudo que eu puder levar de certificado para histórico para poder estudar lá é melhor. Em último caso, levando até meus certificados do ensino médio, caso eu não consiga reconhecer a minha graduação aqui. Em último caso, trabalhando qualquer hipótese, a ideia é que eu possa estudar lá. Eu tô, enfim, falando muito resumidamente, mas vamos lá. Eu consegui o meu histórico escolar do ensino médio são 3 escolas que precisavam emitir, e uma delas estava física ainda, mas eu descobri onde era o cartório, meu marido foi lá e conseguiu fazer o reconhecimento e apostilar. E as outras duas, opa, saiu aqui um pouquinho o brilho. Eu saí. E as outras duas, elas emitiram já com assinatura digital, isso é muito bom. Então eu não vou precisar reconhecer firma, né? As duas emitiram com assinatura digital, uma minha tia pegou, a outra meu pai pegou, foi tudo por telefone. Resolvi tudo por telefone, aí como é longe daqui, onde eu moro no Santa Cândida, e essas escolas são no SIC e no Tatuquara, que são outras regiões aqui de Curitiba, mais afastado. E aí eles conseguiram retirar, eu fui buscar ontem, fui lá só pra isso, mais uns 40 minutos de carro pra buscar. E aí agora eu tô indo no cartório, fui ontem porque o cartório fecha hoje meio-dia ou 1 hora. Tô indo lá agora com meu marido pra apostilar o meu certificado do ensino médio das 2 escolas que faltam. Cheguei em casa, quase meio-dia. A gente ficou a manhã toda lá no cartório. Ai, tô um pouco cansada, não fisicamente, mas mentalmente por conta da correria. Mas vamos lá. A gente foi apostilar, eu comentei, né, a hora que a gente saiu, os meus outros 2 históricos de ensino médio que estavam faltando. E aí, uma coisa que eu não sei, acho que eu tô gravando esse vídeo até pra deixar registrado, mas eu não sei como vai ser. Se eu tô certa, se eu tô errada, se eu tô errando, enfim. É o seguinte, a certidão de casamento aqui do Brasil, ela tem uma validade de 30 dias. E o apostilamento de AIA, ele não tem validade, mas ele vai se prender à validade do documento que tá nele, que ele tá, né? Então, por exemplo, a certidão tem 30 dias de validade. Então, a partir desse prazo, o documento não tem mais validade, e mesmo que eu tenha apostilamento de AIA, ele não vai prorrogar. Até onde eu entendi funciona dessa forma. Aí eu conversei com uma pessoa próxima, lá de Portugal, e perguntei se nas situações que ela precisou, de algum modo, apresentar a certidão de casamento, se foi verificada essa questão da validade.
inicialmente eu não consigo imaginar alguma situação que a gente vai viver lá, inicialmente, a não ser algo relacionado à nacionalidade, pedido de nacionalidade, cidadania, enfim, essas coisas mais burocráticas que eu não tô pesquisando agora, eu acho que vai ser nesse momento, que seria daqui a alguns, muitos anos. Então, eu pensei em não apostilar, só levar a via que eu tenho e, caso necessário, usar lá, né? A pessoa comentou comigo que ela tem uma certidão de casamento lá, que tá apostilada e que faz muito tempo, ela tá usando faz 1 ano e meio ou 2 anos, e que nunca teve problema. Porque o que eu tava pensando é o seguinte, eu não vou atualizar caso eu precise, eu mesma solicito, eu consigo fazer isso por sistema, solicito a atualizada, peço para apostilar, eu acho que vai demorar o quê? Umas 2, 3 semanas para chegar, mas eu não vou ficar gastando agora com apostilamento. Mas aí a pessoa falou, olha, leva, o máximo que pode acontecer é você não usar, vai que é possível usar. Então eu pensei, vamos lá, já tô aqui, né? Então eu fiz tanto os 2 ensino médio quanto a certidão de casamento. Deu um total de R$ 217. Eu acho que tem algumas taxas do FUNREJUS, algumas coisas relacionadas à Justiça Estadual, mas pelo que eu pude entender, cada documento é R$ 70 para apostilar. Eu ainda não parei para ver certinho, a gente tá guardando as notinhas para quando eu rodar esse vídeo eu conseguir colocar em algum lugar aqui da tela para vocês. Mas é isso. Pelo que eu me lembro, a gente gastou 190, depois foi mais ou menos uns 70 e agora R$ 217. Salgadinho, né? Outra coisa, eu acabei não comentando aqui. A gente conseguiu vender o carro. A gente tava pensando, porque muitas coisas a gente resolve de madrugada, a hora que a gente deita e que a cabeça começa a relaxar e vem muitos pensamentos. O que acontece? Se nós formos para Portugal, né, na hipótese de a gente, sem vender o carro, a gente teria que deixar uma procuração aqui. Isso tudo bem, essa não é a questão. Porém, esse carro ia ficar na garagem, ia ficar parado. A gente ia ter que continuar pagando o seguro, que não é barato. E carro parado não é legal, pode dar algum... Enfim, acontece, né? Algo mecânico, ele poderia gerar alguma manutenção. Meu Deus, a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode acontecer algum imprevisto, enfim, algum dano, né? E ter que custear isso de lá seria bem complicado. Então, nós pensamos o seguinte, é melhor a gente dar um desconto maior, vender o carro e não ter essa preocupação, do que ficar aí pendengando por 5 mil, 6 mil, mas lá na frente tem um transtorno ainda mais. Aí eu falei com meu marido, a gente entendeu que era a melhor opção, tendo em vista que falta uma semana aí pra gente viajar. E assim foi. Isso foi 1 hora da manhã. A gente avisou os amigos próximos no WhatsApp mesmo, pedindo desculpas pelo horário e tudo mais. Mas as pessoas que estão sabendo são pessoas bem próximas, então elas entendem. E mandei também no grupo da minha família. Quando eu acordei, eu já tinha vendido o carro. Um primo meu que mora lá em Toledo, ou uma cidade mais do interior aqui do estado do Paraná, ele demonstrou interesse e ele já falou, eu quero o carro. Eu expliquei que eu não teria como levar lá. Eu acredito que sejam uns 500 quilômetros de distância aqui de Curitiba, mais ou menos. E eu falei, não tenho como ir até aí nesse momento, teria como você vir aqui buscar? Ele falou que sim, que ele estava vindo para Curitiba, inclusive, nesse final de semana. Hoje é sábado, ele está vindo hoje, na verdade, né? Da nossa conversa, ele está vindo hoje para Curitiba, resolver algumas coisas, ele vai aproveitar e vai levar o carro. E foi assim, foi muito rápido, eu fiquei uau, né? Mas é isso, então deu certo, nós conseguimos vender o carro. Ai, que alívio, porque quem tem carro sabe que é bom, é muito bom, mas é um bem que você tem muito custo para manter ele, ainda mais deixar parado parece que é pior ainda. Então, nós estamos bem felizes com isso. Então, nós vamos lavar o carro, deixar ele bem bonitinho, né? Porque com a correria a gente acabou não lavando nos últimos dias, tirando as coisas de dentro dele. E por esse motivo também, nós demos uma acelerada em algumas coisas. E que bom que a gente foi atrás do apostilamento essa semana. Eu ia fazer isso só segunda-feira agora, porque deu esses probleminhas aí da escola. E a gente teria que resolver isso de carro. Então, como eu falei, a gente foi lá no Tatuquara, que é um bairro super longe daqui. Sem carro seria bem complicado. E bastante caro para pagar Uber, né? E é isso. Agora eu vou trabalhar. Eu preciso recolher a roupa. Melhor, estender a roupa que tá na máquina. Preciso tomar café, que já é quase meio-dia. Eu não tomei café ainda, eu tô com muita fome. E dar uma tranquilizada, porque eu tô bem agitada. Porque hoje, amanhã foi corrida, nós fomos no cartório. Não deu problema, mas... Enfim, eu acho que quem lida com isso, ou quem já lidou, sabe, essa questão da documentação, dos requisitos, é uma coisa que preocupa a gente e acaba tomando uma energia. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Opa, bora lá de atualização. Ai, Jesus, que correria. Como meus cabelos aparecer aqui no vídeo. Mas vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 2/6. Falta aí 4 dias para nossa viagem. E coisas que aconteceram desde o último vídeo que eu gravei. Eu comentei que a gente conseguiu vender o carro. E aí a pessoa que comprou veio retirar ele aqui em Curitiba. Nós fizemos isso ontem.
Algumas coisas saíram do planejado, mas enfim, deu tudo certo. É que a ideia era. Eu achei que eu iria entregar o carro ontem, no domingo mais tarde, então a pessoa ia voltar para a cidade dela de manhã, e aí foi uma correria, porque a gente só tinha lavado o carro por fora, eu até fiz o vídeo aqui, e a gente iria limpar o carro por dentro ontem, mas daí, como a pessoa queria o carro mais cedo, foi uma loucura. Meu marido ficou trabalhando até de madrugada e chegou em casa tarde. E tarde não, cedo, né? 5 da manhã, e a gente tinha que entregar o carro às 8, então foi bem correria. Mas deu tudo certo, a pessoa que comprou super entendeu. E eu fiquei de fazer a parte burocrática. Por quê? Porque a gente fechou a venda, né? Tudo certinho, agora no final de semana. Então não tinha despachante, não tinha nada aberto. E o comprador teria que voltar para Toledo. Então eu fiquei responsável em fazer os trâmites da documentação. É, como o carro tinha ainda o registro de alienação fiduciária, é, e, e eu quitei o IPVA agora na semana passada, ainda tinha o tempo de processamento, né? Aí eu tava com medo de não ser dada essa baixa, embora o carro tenha sido quitado, né? Porque tem um tempo. Enfim, tem uma burocracia do Detran lá, mas estava tudo certo. Estava com medo de não conseguir transferir o veículo por conta disso. Mas eu entrei em contato com o banco informou que faz tempo já que eles já pediram a baixa. Então, quando o novo comprador emitiu um documento no nome dele, pedir a transferência, aí já vai sair essa restrição. Então, deu tudo certo. Aí eu consegui tirar todas as dúvidas, tudo por telefone. Ontem mesmo eu entrei em contato com um despachante aqui perto de casa. Mandei, assim, as dúvidas já, expliquei a situação, porque na minha cabeça, o primeiro horário do dia ali que ele visse, ele já ia me responder. Isso foi muito bom, porque eu achei que eu teria que ir presencialmente lá, e eu não tô com esse tempo. Inclusive, a correria que eu fiz agora, eu fiz na hora de almoço. Então, ele já me respondeu de manhã, falou pra eu ficar super tranquila, que como o banco já informou a quitação do veículo, ele explicou que quando o proprietário emitisse o documento já sairia essa informação. Mas, de qualquer modo, eu liguei pro banco e pedi o termo de quitação para evitar problemas. Eles vão enviar até o dia 4. E o próprio despachante me atendeu pelo telefone, eu fiz o pagamento por telefone, ele já emitiu o documento de comunicação de venda do veículo. E agora você tem o documento e também é feito eletronicamente. Então, tem o meu aplicativo da minha carteira de motorista, que está vinculado ao veículo, ele foi cadastrado lá também. Então, a comunicação de venda foi feita pelo aplicativo e o novo proprietário também recebe lá. Então, ele pode tanto efetivar pelo aplicativo como pelo documento. Por via das dúvidas, eu estou fazendo das duas formas, porque vai dar problema no aplicativo. E aí eu imprimi o documento do recibo de comunicação de venda, preenchi os meus dados e tudo mais, e fui até o cartório para reconhecer firma agora. Reconheci a firma, o meu marido pegou o documento e vai enviar para os correios para postar enquanto eu vim aqui para casa para almoçar e voltar a trabalhar. Para hoje, na verdade, tudo que a gente tinha de pendência acho que acabou, pelo menos da minha parte, essa era a última, e o meu marido vai finalizar mais duas que são bem tranquilas. A primeira é que ele vai pegar euros, vai fazer o câmbio aqui num shopping, pra gente não chegar lá sem euros. A gente tem um cartão da Wise, acho que esse é o nome, com euros, só que o nosso medo é dar algum problema lá e a gente ficar na mão. Então, nós vamos fazer o levantamento, que chama em Portugal, de euros, vai ser só 100 euros, vai ficar assim, eu pedi pra ele dividir, porque eu também quero ir com euros, porque vai que eu preciso também. Brincadeira, mas a gente vai fazer esse levantamento com várias notinhas diferentes pra trabalhar com várias situações, principalmente Uber, essas coisas. Tomara que a gente não precise, mas precisa ter. Aí ele vai levantar 100 euros pra gente só chegar lá sem não estar de mãos abanando. E também ele vai comprar um creme, eu tenho uma prima que mora em Portugal, ela é muito querida, inclusive ela tem nos ajudado muito, muito mesmo. E ela pediu pra levar pra ela um cremezinho da Natura, ela é muito fofa. E com certeza eu vou levar, então lá no shopping tem a Natura. E a gente vai levar deixa eu vir pra cá. E a gente vai levar pra ela. Também vou levar uns perfumes pra ela, vai chegar por Correios, até quarta. E é isso, gente. É isso. Eu tô um pouco. Eu já falei, né? Não tem como não estar acelerada. Mas é isso. Eu tô olhando aqui. As malas estão em ordem. Eu acredito que eu vou ter bastante espaço, mais do que eu imaginei. Vou estender a roupa. E é isso. Agora, eu acho que hoje a gente. Uma coisa que a gente vai fazer entre hoje e amanhã é imprimir documento. Tenho aqui no meu checklist que a gente tem que imprimir documento. Que tipo de documento? Nós precisamos comprovar dinheiro na conta quando a gente chegar lá. Provavelmente eles vão perguntar sobre isso. Então, eu vou imprimir extrato bancário. Meu medo é chegar lá e os aplicativos dos bancos não funcionarem. E sobre isso, eu entrei em contato com o meu banco, porque também estava com medo de acontecer o seguinte, de chegar lá e o banco ficar indisponível, o aplicativo, sei lá. Meu marido falou que não faz muito sentido, mas que seria bom trabalhar com isso. Enfim, mudar a localização do celular, algo assim, ou por questões de segurança, o aplicativo bloquear, pedir para digitar senha em caixa eletrônico, enfim. Eu fiquei com medo disso porque já aconteceu isso no Brasil. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com o banco e pedi para eles registrarem lá no controle deles, que eu vou me mudar de país,
e que caso haja alguma suspeita de golpe ou algo assim, que tem essa informação lá. Então ele agradeceu por avisar e falou que registrou. Enfim, a gente vai tirar esse extrato e vai imprimir, caso não funcione. E também seguro viagem, o documento ali da moradia que a gente vai ficar, comprovante, né, do local que a gente vai morar, coisas assim, a pólice do seguro, coisas assim, sabe? Eu esqueci agora o que tem, mas eu achei melhor levar, porque a gente nunca sabe, né? Outro país, tudo que puder ser feito para evitar problema é melhor. Eu já tenho em mente aqui a roupa que nós vamos viajar. Na verdade, eu sempre dou essa preferência, mas sabemos que a fila da imigração é bem extensa. As notícias indicam aí que são cerca de 4 a 5 horas de espera nessa fila, então a gente vai chegar bem cansado lá. E a ideia é a gente ter o máximo de conforto possível. Então, nós vamos com roupas bem confortáveis. Para mim não faz sentido, enfim, usar roupa social. E para mim não faz sentido, tá? Pode ser que pra alguém faça. Mas eu vou priorizar o conforto. Eu vou poder ficar sentado o máximo de tempo possível no avião ou ficar de pé lá no aeroporto esperando a imigração. Então, eu já separei aqui um lookzinho para poder ir. E é isso. Agora eu vou almoçar, que eu tô morrendo de fome. Beijos. Um dia antes da viagem, eu aproveitei para lavar as roupas sujas que nós iríamos levar, mas estava muito frio, não deu tempo de secar tudo. E por conta da correria, eram 23 horas da noite, 11 horas da noite, e a gente ainda estava atrás de uma lavanderia aberta. Felizmente, achamos uma perto de casa e deu tudo certo. A mala excedeu o limite para despacho, então eu tirei alguns cremes, que foi dolorido, mas foi necessário, e a gente acabou dormindo nesse quarto, porque já eram mais de meia-noite, tinha coisa para mexer, e minha mãe e minha irmã dormiram no nosso quarto, enquanto a gente ficou nesse arrumando as malas, e por sinal terminamos bem tarde. Malas fechadas, só deixei fora alguns itens de higiene pra gente usar de manhã, e essa sou eu. Sentindo que terminei tudo, mas estava muito cansada e não estava dando para processar tudo ainda. Eu achei importante tirar um print do meu celular assim que eu deitei, porque coloquei o celular para despertar às 5h30 e foi isso. Eu pensava, na verdade, que eu não iria conseguir dormir na noite anterior à viagem, mas eu estava tão cansada que foi só fechar os olhos. Então eu tinha essas 2 horas e 58 minutos para descansar. Foram muito bem aproveitadas, não demorei muito em dormir. Nós marcamos de sair às 6h30 da manhã de casa com a nossa família, mas a gente levantou bem mais cedo, porque meu sogro iria preparar um café da manhã de despedida. Foi muito bom, era muita adrenalina, não consegui gravar nesse momento, mas a gente focou mais em aproveitá-lo. E assim foi, todos... após o nosso café da manhã, a gente pegou o carro e fomos todos pro aeroporto para viagem. Finalmente chegou o dia da viagem, o coração estava apertado, nossa família foi junto. Foi bem bacana porque parecia que eles que estavam se mudando, então pegaram as nossas malas e saíram na frente. Deu tudo certo com o despacho das bagagens, a pessoa que nos atendeu foi muito querida, muito atenciosa, esclareceu algumas dúvidas. Passamos pelo raio-x também e eu parei para registrar o preço do nosso café superfaturado no aeroporto. A gente chegou muito cedo, 8h30 a gente já estava ali na parte do despacho, saindo, né, do raio-x, o despacho das malas, e então a gente ficou esperando. Agora, rumo a São Paulo, que a gente tem uma conexão lá, de algumas horas, inclusive. A previsão é a gente embarcar às 18h15 e aproveitei para registrar. Esse momento do lanche é muito rápido, o voo durou mais ou menos uns 40 minutos, então quando termina a decolagem, você já é servido com lanchinho, logo tá na hora de descer de novo. Aproveitei para registrar ali o mapa. Gente, é uma sensação muito única, indescritível. O coração bate muito rápido e o peito fica bem apertado. Chegamos em São Paulo mais ou menos meio-dia. Aproveitei para tomar mais um café novamente, porque eu tava um pouquinho frio, então é bom para aquecer. E a gente tinha bastante tempo, então a gente focou em encontrar o nosso portão. A princípio a gente achava que tinha encontrado, mas a gente estava do lado errado. Uma pessoa nos avisou
Então a gente foi correndo, porque a ideia era primeiro encontrar o portão certo e depois fazer qualquer outra coisa, como conhecer, almoçar e tudo mais. Então esse era o local correto, a gente deveria passar pelo raio-x e chegar ao outro lado do portão. Aproveitei para gravar o interior do avião, que era uma curiosidade que eu tinha nos vídeos que eu assistia, e é bem confortável, dá para viajar bem. Eles dão esse kit com um travesseirinho e um fone e também um cobertor que super atendeu. Até levei blusa de frio, mas nem foi necessário usar, foi bem confortável. Durante a madrugada eu fiquei assistindo, achei que eu conseguiria dormir, mas não deu certo. E durante o voo você tem Wi-Fi disponível e também tem a opção de contratar plano de internet para navegar nas redes sociais. Nós tivemos uma refeição bem servida. Eu até tinha levado alguns lanchinhos para caso eu sentisse fome, mas nem foi necessário. Teve um jantar bem gostoso, eram 2 opções, eu não lembro exatamente, mas tem uma opção que é massa e outra que é mais uma comida mais seca, entre aspas, no sentido de que não tinha tanto molho. E mais próximo da madrugada eles serviram chás, tinha café, sucos e também tinha a opção de vinho para quem quisesse.